Comecei a fazer judô em 76, plena ditadura, né? Toda hora. E ele falava, não vai ter vestiário pra você. Eu falava, não faz mal, eu vou vestida. Eu fui diagnosticada com escoliose antes de conhecer o karatê. Os caras vão te olhar do tipo, mulher, no pedaço. Meu pai falou pra mim que não queria isso dentro da casa dele. Meu nome é Soraya André César, judoca, participante de 2 Olimpíadas. Fui a primeira mulher a participar de uma Olimpíada representando o Brasil, na primeira Olimpíada em 88. Faço judô há 41 anos, desde que o judô era proibido para mulheres. Tinha uma lei que proibia, um decreto-lei proibindo para mulheres, e eu já fazia mesmo sendo proibido. Aí ficamos um tempinho treinando, até que esse decreto caiu, aí começamos a competir. Bom, meu nome é Cândida Luiza Alves de Almeida e eu vou para 71 anos daqui a um mês. No final da década de 60, desculpe, quando apareceu o Bruce Lee. Eu assisti uns filmes dele, eu fiquei alucinada. E desde então sempre quis fazer Kung Fu. Eu entrei em 2008. Eu me chamo Ana Júlia, eu tenho 20 anos. Eu treinava Muay Thai e eu gostava muito. Eu treinei 6 meses de Muay Thai frequente. Só que aí depois que eu conheci o Karatê, todas as outras artes marciais ficaram para depois. Com 15 anos surgiu o interesse de procurar alguma arte marcial, mas inicialmente era só para praticar mesmo. E daí eu conheci o Sandá. Na época ninguém conhecia, ninguém nem sabia o que era. Que é dito aqui no Brasil como boxe chinês. Meu nome é Cristiane, tenho 19 anos. Eu pratico kickboxing, Muay Thai, comecei no jiu-jitsu faz pouco tempo, esse ano para ser mais exata. Eu fazia mesmo para perder peso e para saber um pouco mais sobre artes marciais. Depois de um tempo eu fui me apaixonando. Esperei 35 anos para fazer Kung Fu e meu marido encrencava, ele tinha vergonha dos amigos, porque na década de 70 não era muito normal uma mulher lutar. E então, para não criar caso, eu acabei não fazendo, e aí ele morreu em 2007 e em janeiro de 2008 inauguraram uma filial da TSKF perto aqui de casa. Então, na hora eu entrei e me matriculei. Eu superei bastante obstáculos, até porque eu tenho pino na coluna, então isso para mim é uma superação todos os dias. Com 6 meses de treino, eu já me interessei em participar de competição. E daí eu comecei a competir. Aí desenrolou, né? Daí eu fiquei por 13 anos no Sandá e migrei para o MMA, mas eu ainda competia, então eu tinha que ficar me dividindo. E antigamente eu era modelo, mas por causa dos meus pais, eles tinham esse sonho para mim, não eu. Eu acabei gostando porque eu tinha muito contato com as pessoas que eu trabalhava lá, na agência. Mas nunca foi uma coisa que eu falei, não, é o meu sonho, eu quero isso. Quando eu entrei realmente para treinar e praticar artes marciais, eu não tinha ainda o sonho de lutar. Eu sempre gostei, sempre adorei e eu achava que se eu treinasse eu ia levar como um hobby. Hoje em dia eu já não quero isso. E a história começa quando eu decidi pedir para o meu pai, eu queria um gravador, na verdade, e aí eu queria rimar gravador com alguma coisa, rimei com judô e meu pai levou muito a sério, porque ele tinha começado a fazer boxe. Eu não posso lutar em campeonato, mas no Karatê a gente tem a parte técnica, que é a parte do kata, que é como se fosse uma luta imaginária, demonstrando os golpes que a gente treina no dia a dia. As mulheres que estavam lá eram filhas dos professores, eram sobrinhas, parentes dos professores orientais, e eu era a única mulher negra ali naquele meio, e aí elas me deram um apelido de Japonegra, porque elas até pediram, alisa o cabelo, para ficar mais parecida com a gente. Acabei alisando o cabelo mesmo e ganhei o apelido de Japonegra, e foi assim que começou a história. Minha família sempre teve preconceito com tudo que eles acham que só homem deve fazer. Ela é muito tradicional, minha família é muito tradicional. Meus avós, meus tios, meus pais. Então, eu nunca tive apoio em nada que eu gostava de fazer.
Por exemplo, eu gostava muito de jogar futebol. Não, você não pode jogar porque você é menina, você vai se machucar e os meninos são muito brutos, então você não pode. O preconceito não é visto, ele é sentido, né? Então, não que eu não veja preconceito, existe sim. Não só das pessoas do meio, mas também de alunos. Às vezes eu recebo alguns alunos e aí eles, é professora, não quero fazer. Ou então, é professora e negra, eu não quero fazer mesmo. Sabe? Então, existe um reforço, né? E às vezes as mães de alunas, elas me perguntam, mas eu não quero deixar minha filha fazer judô, é para mulher. Olha que coisa mais maluca, né? Porque a mãe, são mulheres me vendo, mulher também, e me pergunta se pode mulher fazer. Aí eu dou risada, eu falo assim, acho que sim, né? Eu sou professora também. A gente sofre preconceito com machismo o dia todo, desde que a gente sai de casa. Se você perceber, são os velados, o pior, o mais grave é que a gente, como vive numa sociedade machista, tem alguns que a gente percebe, tem outros que a gente nem percebe mais. E não é normal. Mas aí ele criava, não, mas imagine que coisa, mulher lutar, não dá, mas o que meus amigos vão dizer? O que eu tenho que ver com os amigos dele? Mas, enfim, ele criou tanto obstáculo que para não criar caso eu simplesmente nem tentei. Até hoje eu nunca tive ninguém assistindo uma luta minha, tanto nos meus pais, que nunca assistiram, e até minhas irmãs. E as minhas irmãs até hoje ainda falam, você não vai largar disso? Imagina, uma menina que morava na comunidade e de repente sai da comunidade e vai lá para jornal, revista, televisão, Rede Globo, não sei mais o quê. Então era uma forma da minha família também sair daquela marginalidade e também ser vista, né? Então era carregando toda a favela completa. Mas, assim, muito apoio. Quando eu voltei de Seul, eu fui quinto, antes de ir para Seul, a minha casa estava lotada de pessoas querendo me levar para o aeroporto. Vamos levar, porque eles achavam que eu ia vir com medalha. Quando eu voltei sem medalha, só estava a minha família lá no aeroporto, com uma cartolina, lembro como se fosse hoje, não era nem banner, faixa, nada disso, era uma cartolina escrita, apesar do teu quinto, para nós você é primeiro. Eu morria de medo dele, mas eu xingo até hoje, que eu falo, sou desgraçado, era para eu ser mestre se eu tivesse entrado na época certa. Agora eu não sei, porque depois que ele morreu, eu descobri que eu tenho uma liberdade imensa, então agora eu faço o que eu bem entendo, não preciso dar satisfação para ninguém, não como nem durmo na casa de ninguém, mas com ele vivo eu dava satisfação. Mas eu falei, eu vou dar continuidade, não importa, eu vou continuar o judô, não vou parar mesmo contra os meus pais, né? A minha mãe sempre me apoiou muito, então para minha mãe, para minha família nunca foi um problema, sempre foi orgulho, eles têm muito orgulho. Eu acabei saindo de casa quando eu fiz 18 anos, porque foi quando eu decidi realmente que eu queria lutar e eu falei pro meu pai, eu vou participar de um evento, e ele disse pra mim que não. Eu ainda não tinha feito 18 anos na época, eu ia fazer 23 dias depois, eu lembro ainda. E eu pedi pra ele assinar. Eu falei, pai, tem como você assinar pra mim a minha autorização pra luta, porque eu sou menor de idade e eu não posso lutar ainda sem essa autorização. E ele negou. Ele disse que não. Eu acabei lutando no evento seguinte. Eu fui diagnosticada com escoliose antes de conhecer o karatê. Eu tinha 13 anos, eu tinha 2 curvas na época que eu descobri. Uma curva de 45 graus e uma de 15. E depois essa de 15 se tornou 30 e a de 45 se tornou 54, eu acho. E criou mais uma curva de 15. Aí eu fiz a cirurgia, coloquei 22 pinos na coluna. No começo todo mundo falava, não, você é mulher, você não pode praticar um esporte tão bruto quanto esse. É por conta de assédio, sabe? Eles demoraram muito para me mandar em viagens sozinha, por exemplo. E eles me contaram uma coisa que eu não sabia, eu fiquei abismada. Que é que outras pessoas do meio, outros jornalistas, homens do meio, chegavam para eles e perguntavam, e aí, qual de vocês que tá pegando, sabe? Qual de vocês que tá ali, né? Porque
Claro, era impossível que eu tava ali por causa da minha capacidade. Não, eu tava me envolvendo com alguns dos meus chefes, lógico. Às vezes você para ler comentário de vídeo, eles falam, essa repórter aí teve alguma coisa com o lutador. O lutador pegou depois, com certeza, sabe? Ou gringo, principalmente. Às vezes eu faço material em inglês pro UFC dos Estados Unidos e gringo fala, brasileira, tem a bunda da brasileira, né? Existe uma ditadura, né, da imagem da mulher, né, que é trabalhada há muitos anos, né? Isso também é cultural, que a mulher tem que ser boazuda, bonitona, loura, de olho azul. Existe toda uma imposição na nossa sociedade do que é uma mulher bonita, né? Então a mulher bonita na nossa sociedade, o que é? Bonitinha, maquiada, usa salto. Essa é a mulher. Então se aparece uma mulher que não é assim, não é mulher, entendeu? Existe uma ditadura da beleza na nossa sociedade. Em momento nenhum, eu nunca sofri preconceito no karatê, nem treino, nada. O machismo na nossa sociedade, ele é cultural. A maioria das mulheres na nossa sociedade não tem consciência do que é machismo e do que não é, né? E alguns homens também não têm consciência de que são machistas ou não. Eles são machistas e acham que o machismo é normal, natural, porque eles foram educados dessa maneira deformada. Então você vai nas academias hoje, se tiver uma professora dando aula, vamos supor, tiver uma aula com uma professora e uma aula com um homem. Os homens geralmente treinam com homens e geralmente a professora está dando aula para mulher e para criança, na maioria das vezes. Então os caras querem treinar com o professor. Se a pessoa chega aqui e vê uma mulher dando aula, ele não se sente à vontade. A menos que seja um cara bem... que tenha uma convivência muito assim com mulher e não tem esse tipo de problema, que é difícil, né? Ou crianças. A gente convivia com poucas mulheres nas academias, né? E elas eram tratadas de forma diferente. Os professores, alguns, tinham medo de colocar as moças para treinar com os homens, né? Os meninos, né? Na verdade. Então, sempre que ia lutar com menina, falava só, não chuta no rosto, cuidado com o peito, tal. E a menina a mesma coisa, vai devagar, porque senão se você bater no menino, o menino vai bater em você. Tudo era assim. Por exemplo, quando a Ana Júlia começou a dar aula, eu falei para ela, você vai dar aula numa escolinha, eu arrumei uma escolinha para ela e arrumei uma academia para ela. E falei, olha, então você vai dar aula para criança até 12 anos na academia. Né? Até 12 anos. Por quê? Se ela pegar homens, aí vamos supor que entra um garoto lá de 17, 18 anos. E às vezes eles são maldosos, eles querem fazer uma lutinha, às vezes ele tem noção, ou mesmo não tendo noção, eles acabam querendo machucar, para falar assim, aquela professora lá é fraca, treinei com ela, bati nela. Obviamente o ambiente marcial é machista, e bem machista. Inclusive porque o ambiente marcial, ele tem, na maioria, homens, né? E homens bem conservadores, geralmente, né? Eu falo isso como socióloga e como quem pratica a arte marcial, porque eu convivo no mundo marcial. Eu tenho esse feeling para perceber o machismo, mas eu realmente percebo que a maioria das marciais, das mulheres que praticam arte marcial, falam que não existe machismo. Sempre quando eu vou treinar em algum lugar, eu sempre falo a restrição para o pessoal não achar que estou fazendo corpo mole e tudo mais. E já teve vezes das pessoas me mandarem embora, não deixar eu treinar porque não sabia o que passar para mim, mesmo eu falando que eu fazia a maioria dos movimentos e que eu adaptava os movimentos que eu não conseguia do meu jeito, mas as pessoas às vezes ficam, acho que com medo de acontecer alguma coisa, de eu me machucar. As mulheres descobriram que fazer luta, você fica com um corpo legal rapidamente, sem fazer regime, né? Então elas fazem Muay Thai, fazem Jiu-Jitsu e ganham um físico legal. Eles não botam muita fé nas mulheres, entendeu? Você tem que provar, ficar provando o tempo todo que você é capaz. Eu pratico arte marcial porque eu gosto, eu não estou preocupada com o corpo, tá? Eu não tô nem aí para fitness e para corpo. Uma aula de Muay Thai hoje, a aula de Muay Thai hoje tem 20 alunos. De 20 alunos, 15, 10 são mulheres. Mas elas não estão ali tendo Muay Thai porque, luta. Não, elas estão ali porque todo mundo fala que é legal, perde caloria. Então tudo que fala para a mulher que perde caloria, ela vai. E hipótese nenhuma, assim, hipótese alguma, estava pensando que estava peitando um sistema. Hoje eu tenho muita consciência, hoje é muito claro, né, do risco
que a gente estava correndo. Mas eu sempre falo que o judô para mim veio do alto, né? Assim, foi inspiração divina. Eles têm que ter uma disciplina muito alta, tá? E se não tiver patrocinador, ele não vai conseguir treinar 6 horas por dia, trabalhar 8 horas por dia numa função que não seja do treinamento dele e fora tomar conta de uma casa, tá? Ter os afazeres que tem dentro de casa para estar fazendo no trabalho, com a família. Então é mais difícil. Eu não tenho patrocinador ainda, eu estou procurando, porque, como eu disse, mulher é muito mais difícil de conseguir tudo. Então, patrocínio ainda não tive nenhuma oportunidade de conhecer nenhum patrocinador. Quando eu fui lutar, não tinha muitos patrocinadores em busca de mulheres no dia do evento. Então, até hoje, eu ainda não tive essa oportunidade. Eu tive uma ajuda, sim, mas não era nem patrocínio. Então, eu fazia faculdade, eu não pagava a faculdade, então eu tinha algumas ajudas, né? Fiz uma pós, representava essa faculdade no universitário. Então não era um patrocínio, assim, em dinheiro, mas era algo uma troca mesmo. O fato de existir mais patrocínio para homens do que para as mulheres, é isso, é que eles ainda não acreditam que as mulheres ainda divulgam mais, por ter a sociedade ainda um pouco machista. Acho que não vai ter um grande retorno patrocinando uma mulher. As mulheres tendo uma participação muito maior no esporte, principalmente os esportes de alto impacto, tá? E isso requer um pouco mais do corpo delas, tá? Então há diferenças, sim, diferenças enormes, diferenças gritantes entre um treinamento feito para um homem e um treinamento feito pela mulher. Acredito que exista bastante diferença, tá? Tanto na parte psicológica, o jeito da mulher lidar com as coisas é muito mais emocional, o homem é muito mais racional. A forma de... Eu já tive esse tipo, não vou dizer problema com a Maíra, mas essa situação de, às vezes, eu chegar com um pouco mais de energia nas palavras e ela ficar mais retraída. Coisa que se fosse com um homem não ia ter problema, entendeu? Então esse tipo de tato você tem que acabar tendo. Questão fisiológica, muito pouco, claro, mulher geralmente tem menos força do que homem. Pode ter pontos fora da curva, você pega uma mulher que está treinando, que ela é mais forte do que um outro cara que começou agora e é mais franzino. Mas, via de regra, a mulher ela é um pouco mais fraca do que homem. Na arte marcial, a força conta pouco, porque o que conta é o domínio da técnica e a estratégia. A arte marcial é técnica e domínio da técnica. A arte marcial foi criada justamente para isso. Então, você pode ver que existem artes marciais que a pessoa é pequenininha, magrinha, mas ela consegue dominar uma pessoa grandona. Na hora da luta, tanto para mulheres como para homens, existe sim essa diferença. Tem a parte física, tem a parte psicológica, né? A gente ainda tem muitas meninas que ainda é um pouco mais nervosa que o homem. Se for analisar, o homem é um pouco mais calmo. As meninas ainda estão nervosas, mas está conquistando o seu espaço. Dá uma grande diferença nessa parte. A gente tem que tratar diferente, olhar com outros olhos. As brigas das mulheres são intensas. Elas levam para o lado pessoal. Isso é gozado. Todos somos iguais na arte marcial, homens e mulheres. Eu não sou mulher ou homem, né? Quando praticamos artes marciais, nós somos praticantes de artes marciais. A sociedade tem um pouco dessa coisa de não gostar de ver duas mulheres se agredindo, né? A visão da sociedade sobre as mulheres é que a mulher tem que ser delicada, a mulher tem que ser feminina, ela tem que ser aquela bonequinha que, sabe, ninguém pode mexer. E quando você coloca duas mulheres para se bater dentro de um cage e sai sangue, e elas saem com o olho inchado, e elas se machucam, e aí tem gente que se incomoda de ver aquilo. Inclusive, narração tem muito disso. Às vezes as mulheres estão ali lutando para abrir um corte. Ai, meu Deus, estragou a Natália, tadinha dela, sabe? Ai, vai ter que usar muita maquiagem depois, entendeu? Então, ainda tem um pouco de tabu, sabe? Porque luta de MMA feminino ou te incomoda por ser violência ou tem que ser a mulher lutando no gel de biquíni, sabe? Diferente, até para treinar, quando você está treinando com homem, é um tipo de defesa. Eles são mais fortes e as mulheres são mais flexíveis.
Então, é corpo completamente diferente. Se uma mulher quiser ganhar uma competição, ela pode se tornar mais forte treinando com um homem, mas ela só vai melhorar se ela treinar com outra mulher do mesmo peso dela. Porque é o mesmo corpo, é a mesma forma de defesa. Então ela treina com homem e chegar na hora ela vai competir com mulher. E aí uma defesa que a mulher faz, ela acaba se perdendo toda, porque é completamente diferente. O homem sempre tem mais força, mais velocidade na técnica do que feminino. Então não há como comparar, né, categoria de masculino com o mesmo peso categoria feminino. Sempre tem os homens levam mais vantagem no caso de se tivesse competição mista. Já no homem, como a gente tem muito mais testosterona, os treinos podem se tornar mais fortes, mais intensos, tá? Onde eu vou desempenhar um pouco mais de força, porque o ganho de massa muscular é mais facilitado, tá? Então os treinos eles se tornam um pouco mais agressivos, mais fortes, os impactos são maiores. Atualmente eu sou professora, então meus planos são continuar dando aula, continuar competindo e treinando cada vez mais para pegar a faixa preta. Minha maior conquista foi ser convidada para participar do Campeonato Sul-Americano, que ia acontecer na Argentina, mas eu acabei não podendo ir, mas eu fui convidada. Isso para mim foi a melhor coisa assim, que já aconteceu dentro do karatê. Eu acho que foi quando eu peguei a faixa marrom, que a sensação que eu tinha é que eu nunca fosse chegar lá. A hora que eu peguei a faixa marrom, eu falei, meu Deus, agora se eu morrer tudo bem. Mas agora eu estou planejando para ir para Ponta Preta e para Preta. Eu tenho um bom condicionamento, tenho muito gás, eu treino bastante. As meninas falam para mim, poxa, você tá forte, você tem um gás, onde você vai parar? Você não vai aposentar nunca? Não, aposento não. Eu escutava o meu mestre falar, sem Messias falar. Enquanto tiver firme, você tem que lutar. E eu tô aí lutando. Um evento que eu tenho sonho de participar é do UFC. Meu sonho é lutar lá. O UFC é aquela estrelinha que a gente vê brilhando lá longe, mas a gente espera alcançar um dia. Não tem empresário hoje em dia, então eu tô indo pela batalha mesmo de ter um cartel bom. Então a gente usa os eventos daqui do Brasil como uma escada. Então você vai fazendo lutas, vai tendo vitórias, até que tem uma hora que não tem mais como ninguém te negar nada. Então eu tenho mais umas 2, 3 lutas aqui no Brasil e meu foco é treinar, ir bem nelas, ganhar, para poder ter um contrato com algum evento lá de fora, né? Então é o foco agora. Futuramente eu quero casar, ter filho, essas coisas, mas eu acho que agora não cabe na minha vida. Antes eu fazia judô porque eu queria vencer o outro. E acho que a minha maior conquista foi perceber que o judô, que significa o caminho da suavidade, ele existe para me tornar uma pessoa melhor. Não queira viver por eles, viva por você. Faça o que você quer, porque eles não realizarão seus sonhos. Escuta aqui, se eu consigo, você vai conseguir muito melhor que eu. Então vai em frente, não quero nem saber, você consegue sim. Mete as caras no treino e mostra pra todo mundo que você pode ser muito melhor do que todo mundo está achando que você pode. Hoje é o momento de começar, mas tem que ser para valer. Somos muito fortes. Quem fala que mulher é o sexo frágil, mente.